Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Hoje vamos dar continuidade à aula 5, parte 2. Nós estudamos domingo passado a parte 1, o tema A Vontade de Deus. Se você não assistiu a parte 1, eu convido você a buscar essa aula aqui no nosso canal, o canal da Igreja Presbiteriana de Vila Bonilha. E lembrando que na parte 1 nós falamos sobre o termo vontade de Deus à luz das Escrituras. E hoje nossa lição está dividida em 3 tópicos. Na parte 1, no vídeo de domingo passado, a gente falou sobre o tópico 1, o termo vontade de Deus. E hoje nós vamos finalizar essa lição, a vontade de Deus, falando do tópico 2, 3 e 4, depois a conclusão da nossa aula. Vamos orar antes de iniciar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de estarmos aqui diante de Tua presença e onde o Senhor nos coloca para aprender mais da Tua palavra, para sermos edificados, para também termos um momento de Te adorar, Senhor, sabendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas e que a Sua vontade prevaleça sobre nossas vidas, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, esteja conosco, Senhor, hoje e para sempre. Amém. A aula 5, parte 2, a vontade de Deus, ou o que o meu individualismo diz que é. Aí na tela, acompanha comigo, ó, buscando a vontade de Deus mediante leitura da Escritura e da prática de oração. Isso nós vamos ver que no final da nossa aula vai estar falando sobre buscar a vontade de Deus, termos um relacionamento com Deus, e para termos um relacionamento com Deus é através da leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia e a prática de oração. Vamos lá para a nossa aula. Muitas vezes, alguns cristãos utilizam de recursos para descobrir a vontade de Deus ou tentar descobrir a vontade de Deus, de um modo que no final eles buscam satisfazer a sua própria vontade, achando que aquela seria a vontade de Deus. Reparem, irmãos, que talvez quando a pessoa tenta adivinhar qual é a vontade de Deus, ela traz as suas impressões, ela traz a sua leitura dos fatos ou circunstâncias, aquilo que ela pensa que seja a vontade de Deus e talvez seja a vontade dela, é o que vai prevalecer. Então, as suas impressões, a sua leitura dos fatos e circunstâncias que prevalecem. E elas dizem que talvez, ou elas até afirmam que isso seria a vontade de Deus. Como descobrir a vontade de Deus? Será que é possível descobrir a vontade de Deus? Né? Vamos aprender isso através da Bíblia, à luz das Escrituras. Algumas pessoas elas acham que existe uma fórmula mágica para descobrir a vontade de Deus. Elas tentam adivinhar qual é a vontade de Deus para a vida delas, ou elas tentam adivinhar a vontade de Deus. Tem pessoas que se dizem adivinhadores, reveladores da vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas que falam, eu vou fazer uma revelação da vontade de Deus para a sua vida. Igrejas que vendem
promessas de Deus, revelações de Deus das melhores possíveis para a sua vida. Determinam o que dizem ser a vontade de Deus, quando não é essa a vontade de Deus. No Novo Testamento, não nos manda descobrir a vontade de Deus. Quando lemos a Bíblia no Novo Testamento, ele não diz para você descobrir a vontade de Deus. Pelo contrário, a Bíblia ela proíbe e condena esse tipo de adivinhação pagã. Então, acompanhe comigo aqui na tela o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria. Além da Bíblia proibir adivinhações, a Bíblia prescreve punições severas para aqueles que recorrem a adivinhações, para aqueles que recorrem a magias, tentando descobrir ou determinar a vontade de Deus. A Bíblia ela prescreve punições severas para aqueles que buscam pelas adivinhações e também para aqueles que dizem que são adivinhadores ou que tentam revelar coisas na vida das pessoas sem que seja a vontade de Deus. A exemplo disso, nós temos na Bíblia a história de Simão, o mágico, que ele foi repreendido por tentar adquirir poderes sobrenaturais. Se você acompanhar comigo lá no livro de Atos, vamos fazer a leitura no livro de Atos. Nós vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 8, dos versículos 9 até 13. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. O próprio Cristo criticou a geração perversa que sempre pedia sinais de Deus. Tem pessoas que acham que Deus é um gênio mágico. Lá na parte 1 da nossa lição, quando eu falei sobre os versículos fora de contexto, os irmãos vão se lembrar, ou até se os irmãos, depois que assistirem a parte 1 desta aula, vão ver que eu falei lá sobre os versículos fora de contexto, quando as pessoas retiram ali de uma caixinha de promessa o versículo para tentar adivinhar e descobrir ou confirmar aquela que seria a vontade de Deus para a sua vida, mas confirmando aquilo que você já tem guardado no seu coração. Ou também um hábito daquelas pessoas que abrem a Bíblia ao acaso e aponta com o dedo ali, passa o dedo e para num versículo com o dedo, e ele, parando naquele versículo, ele toma como base o primeiro pensamento que passa pela sua mente, aí depois ele ora e diz, essa aqui é a vontade de Deus para a minha vida. Se você faz isso, irmão, você tem que parar.
porque você precisa ler a Bíblia, precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa orar, lógico, mas não tentar adivinhar aquele versículo e achar que aquele versículo é o significado para a vontade de Deus para a sua vida. Tudo isso são formas fúteis e desnecessárias de adivinhação cristã. Então, a busca por sinais especiais de Deus é a marca de uma pessoa imatura, alguém que não conhece a palavra de Deus como a fundo, como ela deveria ser. Alguém que não consegue simplesmente crer na verdade como ela se apresenta, mas precisa ter sinais especiais, miraculosos, como símbolos de autoridade divina. Tem pessoas que fazem isso e cristãos que fazem isso também. Em vez de ficar procurando adivinhar a vontade de Deus ou procurar por sinais especiais, precisamos crer e agradar a Deus, né? Temos exemplos de histórias na Bíblia de homens que creram e agradaram a Deus. Então, eu vou citar aqui três, são muitas pessoas que creram e agradaram a Deus. Tem a história de Abel, que creu em Deus e morreu, né? Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Talvez pelo coração sincero de Abel, porque Deus ele conhece os corações. Então o coração de Deus Deus ele enxerga o coração das pessoas, assim como ele enxergou o coração de Abel, da sinceridade de Abel, ele também conhece o nosso coração. Mas na história, mesmo assim, você vê que Caim mata Abel. Aí você pensa, Abel, assim, você pode pensar assim, nossa, Abel agradou a Deus, né? Como é citado na Bíblia como um homem justo, um homem de bons agrados aos olhos de Deus, né? Um homem bom aos olhos de Deus, e foi ele quem morreu. Mas perceba que se fosse pela nossa visão de a gente falar, quem poderia ter morrido poderia ser Caim, né? Que talvez não agradou a Deus tanto e mata seu irmão, né? Essa foi a vontade de Deus para a vida de Abel, para a vida de Caim, né? A vontade imutável de Deus na história. Então, Deus ele cumpre a sua vontade na história, assim como cumpriu na história, em todas as histórias da Bíblia, ele cumpre na nossa vida também, na vida dos humanos hoje, né? Outro exemplo é Enoque, que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele creu em Deus e não morreu. Não morreu porque ele foi trasladado, né? Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, diz assim: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi transportado corporalmente ao céu para estar na presença de Deus. Então essa aí foi a vontade de Deus para a vida de Enoque. Enoque, ele foi transportado e essa foi a vontade de Deus para a vida de Enoque. Se nós observarmos, Deus tem um plano na vida de cada um, de diferentes formas. E a vontade de Deus sempre vai prevalecer em nossas vidas. Noé creu em Deus e muitas outras pessoas morreram. Eu dei exemplos de 3 homens aqui na Bíblia, exemplos bem superficiais, rasos, assim, para não ficar tomando tempo para contar toda a história, mas se os irmãos quiserem acompanhar a história, é só pegar a Bíblia e ler.
esses três exemplos dos homens que eu dei aqui na Bíblia, mas Deus, ele, como eu disse, Deus tem um plano traçado na vida de cada um, fazendo que a sua vontade ela prevaleça na nossa vida. Deus, ele se agrada quando cremos e confiamos na sua soberana vontade. A única coisa que esses três homens tinham ali em comum, Abel, Enoque e Davi, é que eles creram em Deus e também agradaram a Deus. É por isso que a busca do conhecimento da vontade de Deus deve ser baseada no relacionamento com Ele e não em sinais especiais. Vamos pensar assim: tem pessoas que não pensar assim, a gente vê, na verdade, pessoas entrando em igrejas igrejas que oferecem pacotes espirituais enviado pelo Todo-Poderoso. A vontade que eles precisam para eles encontram em igrejas que vendem pacotes espirituais e dizem que esse pacote espiritual ele é enviado pelo Todo-Poderoso. Na verdade, essas pessoas que vão atrás de satisfazer as suas vontades e buscam a confirmação do que elas já têm em sua mente, elas estão fazendo algo errado, elas não estão agradando a Deus, elas estão desagradando a Deus, né? Então nós precisamos examinar como Deus te chamou, como Deus me chamou para viver, quais são os meus motivos, o que Ele me preparou para fazer, onde está a minha caminhada, onde está a tua caminhada com Cristo e o que Deus está me falando por meio da sua palavra. É isso que devemos buscar de Deus. O tópico 3 da nossa lição fala sobre interpretação individualista. Tem cristãos ou tem cristão que pensa dessa forma, pensam dessa maneira, pensam assim: eu acho que é isso que Deus quer para minha vida. Ela não tem a certeza, ela acha que aquilo que Deus quer para a vida dela é o que ela própria está pensando em fazer, né? Muitas delas até citam lá em Provérbios capítulo 3, dos versículos 5 a 6, né? E elas tiram como base essa passagem bíblica para adivinhar a vontade de Deus. Acompanhe comigo aqui na tela. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sempre que você tira uma passagem bíblica do seu contexto, você e aquela passagem bíblica para fazer uma interpretação individualista da sua vontade, você está destruindo o propósito da palavra de Deus. Então tem pessoas que fazem isso, ela vai lá e tira alguma palavra fora de contexto, de toda a história, de todo o entendimento ali, e para fazer uma interpretação individualista, para satisfazer a sua vontade, para satisfazer a vontade carnal, a vontade que é sua, que não é a vontade de Deus. Então a pessoa ela está destruindo o propósito da palavra de Deus. Não há em nenhum lugar no Novo Testamento em que somos ensinados a buscar uma revelação especial, né? Essa prática, na verdade, pode levar à desobediência da palavra de Deus. Tem pessoas que vão à igreja esperando uma palavra especial. Que nem eu falei lá, pacotes especiais, né? Pessoas que vendem pacotes especiais. Tem pessoas que vão na igreja esperando uma palavra especial da parte do Senhor. Vão atrás de revelações especiais, em vez de adorar, orar e bendizer o nome do Senhor. E às vezes até elas pegam exemplos da Bíblia, né, de revelação
e especial e tentam querem tornar essas revelações especiais do que aconteceu no passado, na palavra de Deus, torná-los normativos na experiência cristã. Normativos no sentido de que ser uma regra comum, ou seja, na igreja tem que haver revelações especiais de qualquer forma. Eu vou lá para isso, para pegar a minha revelação especial, pegar a minha vontade que está ali na igreja já e pegar, só vou lá pegar já a minha vontade na igreja, o meu pacote especial, né? Quando nós lemos a Bíblia, vemos que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, né? Ele viu uma grande luz, caiu ao solo e ficou cego. Ali, irmãos, foi um encontro extraordinário, né? Mas se você pegar essa passagem aí e trazer para os nossos dias de hoje, aquilo foi um caso extraordinário. Eu não posso pegar um caso extraordinário e tentar torná-lo a regra para todas as nossas experiências, para todas as nossas experiências de conversão. Se fizermos isso, deixaremos muitas pessoas até fora do reino de Deus, porque muitas pessoas elas vão chegar na igreja querendo experiências, querendo ali encontros extraordinários de tentar alcançar alguma revelação especial e não vai conseguir, né? Então muitas pessoas elas vão ficar fora do reino de Deus. No mesmo aspecto, também, quando nós lemos a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele leva, né, a mensagem do Evangelho a maior parte da Ásia Menor e sem ter tido revelações divinas específicas. Quando Paulo experimentou uma revelação especial, ele teve a visão de um homem que chamou a Macedônia, e Paulo, o obedece. Entretanto, a revelação especial de Deus era uma experiência rara, uma experiência singular, né? Mesmo para o apóstolo Paulo. Então, os discípulos, eles também obedeceram lá na Bíblia. A gente vê a história de Paulo, vê os discípulos que obedeceram o chamado para pregar as boas novas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra, mas fizeram isso à medida em que foram tendo oportunidade, não por revelações especiais. Houve poucas ocasiões de revelação divina especial. Então, quando Deus intervinha de forma sobrenatural, levando alguém a realizar uma tarefa especial, era quando fosse algo significativo, bastante para ser registrado nas Escrituras. Então, não podemos tomar nossas impressões de circunstâncias especiais e torná-lo isso uma regra no nosso dia a dia. Existem as revelações especiais, mas muito raro quando a vontade de Deus quer que isso aconteça. E não é uma regra, não é sempre que isso vai acontecer todos os dias, todos os dias vendendo pacotes especiais nas igrejas e acontecendo revelações especiais a todo momento, em todo lugar, pessoas fazendo revelações, pessoas determinando curas, pessoas... A vontade de Deus não é isso para a nossa vida. Revelação especial de direção divina não é uma experiência normal e não era uma experiência normal para os apóstolos e também não é uma experiência normal para os dias de hoje. Deus, ele interviu, Deus faz revelações especiais para intervir no curso da vida de Paulo, no curso da vida de Filipe, de Pedro, de forma dramática, e não somente para dizer
para mudarem só um pouquinho os planos. A revelação especial chegou em um momento na qual Deus queria separá-los dos meios normais que seu povo utilizava para tomar decisões. Se você acompanhar comigo a leitura, aqui no próximo slide, não há nenhum lugar no Novo Testamento em que somos ensinados a buscar revelação especial. Essa prática, na verdade, pode levar à desobediência se nos faz negligenciar as oportunidades cotidianas que a vida nos traz, esperando uma palavra especial da parte do Senhor. Pessoas que vão na igreja só para buscar isso, irmãos. A pessoa não vai para adorar, não vai para louvar, não vai para orar, ela vai para buscar bênçãos especiais. E geralmente são bênçãos especiais que elas querem para este mundo, para essa vida. Na nossa parte 4 da nossa lição, uma história impressionante na Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 22, que é a história de Abraão. Abraão, ele esperou décadas para que Deus cumprisse a sua promessa e lhe desse um filho. E finalmente ele pôde se alegrar com o nascimento do filho dele, com o nascimento de nada mais, nada menos que Isaac. Foi por meio de Isaac que uma grande nação seria estabelecida, que viria o Redentor e todo mundo seria abençoado. Abraão estava com o coração cheio de amor pelo filho e ele se alegra em Deus. Então, finalmente, podia ver o início do cumprimento das grandes promessas de Deus. Deus tem grandes promessas para a sua vida, Deus tem grandes promessas para as nossas vidas, mas nós não sabemos, não podemos tentar adivinhar quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que Ele tem. E são promessas que eu tenho certeza, irmãos, que vai abençoar a sua vida de uma forma extraordinária também. A gente não precisa tentar adivinhar quais são as promessas de Deus, a gente precisa confiar na palavra de Deus, confiar em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Assim como mudou na vida de Abraão, quando ele espera todo esse tempo e aí Deus cumpre a sua promessa na vida dele. De uma hora para outra, tudo mudou. Tudo também pode mudar na nossa vida de uma hora para outra. Isso depende da vontade de Deus e não da nossa vontade. Deus lhe disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão pega seu filho Isaque e vai até a terra de Moriá. E ele vai oferecer o filho dele em holocausto. Imagine o horror, o coração de Abraão, como estava naquele momento. Ele já era um homem velho, sem expectativa de ter mais filhos, mas mesmo assim, se ele pudesse ter mais filhos, eu vou levar meu filho para ser morto em holocausto. É triste. Já é triste quando o pai morre e deixa os filhos sozinhos. Mas é muito mais triste quando o filho morre e deixa os pais sozinhos. A ordem parecia ilógica, uma ordem de Deus que parecia ser absurda, mas Abraão ele confia em Deus, ele vai lá, né? Mas no final aparece um novilho e Deus fala: não, seu filho não, porque ele vê que Abraão confia nele, confiou nele, em Deus. Irmãos,
a fé necessária para obedecer a Deus em tais circunstâncias é notável. O fato de Deus ter falado assim, para Abraão levar seu filho, depois ter detido a mão de Abraão e ter providenciado um substituto para o sacrifício em holocausto a Deus. E aí Deus, ele ainda assim abençoa a sua descendência. E a gente vê na Bíblia que a descendência de Isaac, ela é fascinante. São muito abençoados. Então, Abraão colocou toda a sua confiança no Senhor, né? E assim como Abraão, também temos que colocar a nossa confiança no Senhor e nas vontades de Deus para a nossa vida. O que precisamos saber aqui para concluir a nossa aula é que o Senhor intervém em caráter excepcional quando ele precisa moldar o caráter do homem. Quando Deus te ama, Deus ele intervém em caráter excepcional para mudar a sua história, para mudar o teu caráter, para te instruir. É uma ideia de que Deus está instruindo você em caráter excepcional quando ele precisa mudar o seu caráter. Então, Abraão não buscou a mensagem especial de Deus. Abraão não pediu nenhum sinal e nem exigiu uma confirmação da parte do Senhor quando ele leva o seu filho Isaque para ser morto em holocausto. Ele não pede confirmação, ele só confia no Senhor. Simplesmente, Abraão, nós vemos que ele caminhou em intimidade com Deus e ele obedeceu a sua palavra. Abraão tinha profundo conhecimento, tinha profundo relacionamento com Deus. Esses dois elementos continuam sendo ingredientes fundamentais de uma fé rigorosa. A vontade de Deus não pode ser conhecida por meio de superstições cristãs, mas somente por um desenvolvimento pessoal com Deus em Cristo, no Espírito. Abraão tinha todas essas qualidades. Abraão, ele sabia que aquela seria a vontade de Deus, não pede sinais, ele se desenvolveu no relacionamento dele com Deus e ele somente cria, ele somente confiava, e aquilo, o Espírito de Deus estava com ele ali. Então, irmãos, você tem procurado conhecer a vontade de Deus ou conhecê-lo intimamente? Você quer saber, quer descobrir qual é a vontade de Deus? Ou você quer conhecer Deus intimamente? Se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você está no caminho errado. O caminho certo é você ter um relacionamento, você ter uma intimidade com Deus. E somente podemos fazer isso por meio da meditação da palavra e por meio da oração. O que você deve fazer? Separar um tempo diariamente para se dedicar ao estudo da palavra de Deus, ao estudo da Bíblia e à prática de oração. Uma devocional pessoal para você desenvolver uma comunhão com Deus. É esse o desejo do meu coração, que você tenha intimidade com Deus, que você tenha um relacionamento com Deus, mas sem leitura da palavra de Deus e sem oração, isso não é possível. Só assim você saberá e você confiará na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham um bom domingo.
Não deixem de estar no culto hoje à noite na nossa igreja, que se inicia às 18h30. Deus abençoe a vida de todos. Amém?